Minhas excelências, o nosso convidado de hoje tem a fama de ter um dos maiores números de blogs nas redes sociais. Apesar disso, só no Twitter ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Afinal, do ponto de vista crítico, a autenticidade e as análises que tocam na ferida do torcedor fazem dele um dos jornalistas esportivos mais polêmicos da atualidade. A opinião dele nunca passa desapercebida. Quando não gosta de algo, costuma ser curto e grosso, ridículo e patético. Recentemente ele deixou a emissora em que trabalhava após mais de 16 anos de casa. E para falar sobre este e outros assuntos, está aqui com a gente o jornalista Mauro César Pereira. Mauro, bom dia, obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite. Primeiro eu queria divulgar aqui o seu canal no YouTube, né? O Mauro César, que já conta com mais de 520 mil inscritos, e perguntar se ele se torna agora o seu principal meio de comunicação com os torcedores após a saída da ESPN. Você pretende investir mais nessa plataforma? Bom dia. Bom dia, youtube.com/Mauro César com Z, é o meu canal, é um dos meios, né, que eu já venho utilizando e vou continuar utilizando para manter contato com aqueles que acompanham meu trabalho, né? O YouTube hoje é uma realidade. Além do YouTube, eu escrevo no UOL, eu tenho coluna em 2 jornais, Estadão e na Gazeta do Povo, participo de podcasts do UOL e fora do UOL, então são várias atividades que preenchem bastante o tempo e que são meios, né, pelos quais a gente continua em contato com o torcedor. Quando eu comecei na ESPN em 2004, o único meio de contato com aquele que acompanhava o nosso trabalho era a televisão, né? Não havia rede social, a comunicação com o público, com o fã de esportes, era por e-mail, né? Depois por murais dentro do site da própria TV, né? Onde as pessoas escreviam ali uma espécie de um chat. E hoje não, hoje a realidade é muito diferente, né? As ferramentas que existem para que a gente possa manter contato com as pessoas, elas são inúmeras e a gente procura utilizá-las. Então o YouTube é, de fato, uma peça super importante nesse contexto, e eu já vinha trabalhando intensamente com o YouTube, paralelamente à televisão, e vai continuar sendo assim, independentemente de qualquer outra situação profissional que apareça daqui para frente. Vini. Mauro, bom dia, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Queria falar um pouquinho mais sobre a tua saída da ESPN. Na nota que você fez, né, anunciando a saída do canal após 16 anos de casa, você falou sobre a cláusula ali de exclusividade, né, que o grupo Disney está exigindo. Inclusive, a gente fez a entrevista com o Benjamin Bach aqui no programa também. Ele também argumentou esse motivo, né, para ter saído da Fox Sports. Mas você também fala ali sobre a ESPN ter deixado de ser a tua casa, que você já estava se sentindo um pouco fora do habitat. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Você acha que a ESPN nos últimos anos deixou de ser aquela referência no esporte, deixou de ser o canal que se coloca como o fã do esporte, de tratar o esporte, o futebol principalmente, como algo mais sério, e deu espaço um pouquinho mais para aquelas mesas redondas de entretenimento, para as piadas, gozações? Foi isso que fez você perder um pouco dessa identidade com a ESPN? Bem, Vini, acho o seguinte, eu sou absolutamente favorável que a programação jornalística esportiva, como em outras áreas, né, ela tenha diversidade, porque o público não é igual, né? Existem diferentes perfis do público que vão gostar de programas de um determinado perfil ou de outro. Então, o problema não é a diversidade. Eu acho que o problema é quando você começa a perder a identidade. Eu acho que é muito difícil você trabalhar num lugar onde você se sinta realmente em casa. Na maioria das vezes, em qualquer atividade profissional, o trabalhador, ele trabalha porque ele trabalha, ele tem que trabalhar. Será que um caixa de banco se sente em casa ali o dia inteiro, ali aquela fila, aquele trabalho muitas vezes repetitivo, às vezes robótico? Será que uma pessoa que trabalha em algum serviço que é uma repetição mecânica o dia inteiro, ela se sente em casa? É provável que não, por mais que goste dos colegas que a empresa respeite esse profissional. É um trabalho que você tem que ganhar dinheiro, tem que viver. Para você se sentir em casa, tem que ser um lugar que você realmente se identifique. Isso eu acho que em qualquer área, qualquer atividade. E a ESPN, dos muitos e muitos lugares onde trabalhei, no jornalismo e fora dele, né, no começo da minha vida profissional, foi um raro lugar onde realmente eu me senti em casa por identificação com linha editorial, com forma de trabalhar,
prioridade ao jornalismo, que não impede que você tenha um programa mais divertido, mais engraçado, mais descontraído. Eu não sou nem contra, pelo contrário, eu acho que as emissoras esportivas que, quando querem abraçar isso, deveriam criar um núcleo de entretenimento para diferenciar até do núcleo jornalístico, para que você tenha até muito clara aí a divisão, e o público vai assistir aquilo que interessar a ele, né? Não vejo problema nenhum. Mas acho que a ESPN, acho que isso é muito perceptível, ela sofreu uma transformação desde a saída do Zé Trajano. Quando saiu o Zé Trajano, ela começou a mudar o seu perfil. Então, hoje, trabalhar na ESPN não era mais uma coisa especial para mim. Era um trabalho, um lugar que eu trabalhava, que eu respeitando muito a casa, onde eu deixo assim, uma história, muito, muito grato pelas oportunidades que a casa me deu, deixo amigos, fiz amigos, mas houve uma mudança. Então, deixou de ser um lugar especial para mim, apenas isso. Então, trabalhar na ESPN, trabalhar em outra emissora hoje, não é a menor diferença. Antes havia, evidentemente havia. Não por acaso, não são poucos os jovens jornalistas que até hoje sonham trabalhar em ESPN porque têm até quase um fetiche imaginando aquele canal que eu acho que não existe mais. O que é um direito da ESPN mudar? Buscar o seu caminho dentro do que é o mercado, nas transformações que o mercado sofre. Isso não é uma crítica, é só uma constatação. E da minha parte é só digamos, uma reação absolutamente sincera. Não é uma crítica. A empresa faz o que ela quiser, ela assume, ela segue o rumo que achar que deve seguir. Não cabe a mim, que não sou dono de nada, dizer como deve ser ou não. O que eu posso fazer é o seguinte: no meu canal eu posso dar linha editorial, no meu canal no YouTube, porque ele é meu, é o meu espaço, né? No meu blog no UOL eu posso escrever sobre o que eu quero, nas minhas colunas nos jornais também, mas na emissora onde eu trabalhava, não. Perfeito. Quem define são aqueles que comandam. Então é apenas isso, mas nada, não é uma crítica, é uma constatação. Ou seja, não era mais para mim um local onde eu me sentia realmente em casa, apenas um emprego como qualquer outro. Paulinha. A gente acabou de trazer, Mauro César, detalhes, enfim, dos que a gente tem, né? Porque nenhum de nós esteve lá nessa festa do Neymar, dessa virada. E ontem, no programa de TV, você estava comentando a respeito do Neymar e você o classificou ali como um cara vazio, um desperdício, algumas posturas dele também que merecem críticas. Você acha que o Neymar deveria dar melhores exemplos como ídolo que ele é? Ele é um ídolo do futebol, de fato? Olha, Paulo, eu não acho que ele deveria, acho que ele poderia, né? Faria bem a ele, faria bem a muita gente. Mas ele é uma pessoa, assim... Quando eu falo que ele é uma pessoa vazia, por mais que eu me esforce, eu não consigo me recordar de nenhuma entrevista onde ele tenha dito algo realmente relevante. Ele já vai fazer 29 anos, não é mais uma criança, evidentemente. Não é mais um menino, como falam, né? Ele é um adulto, evidentemente. Então, eu não fico falando muito do Neymar, mas quando me perguntam, eu respondo. Você está me fazendo uma pergunta. Eu acho que o Neymar é um cara vazio. Ele não vejo nele assim... não fala nada de interessante, não fala nada de diferente, não tem nenhum posicionamento. Então, assim, é um personagem que eu acho um personagem meio pobre, do ponto de vista do personagem. Apenas um cara excêntrico, muitas vezes, uma roupa diferente, uma coisa mais extravagante e tal, na rede social, que chama atenção, gera muito engajamento e tal, beleza, tudo bem. E um jogador excepcional. E eu digo sempre que é um desperdício, porque se ele reunisse o grande talento que tem, o craque que ele é, isso é inegável, na minha opinião, há uma postura um pouco mais rica, fosse uma pessoa mais interessante, sobre outros aspectos, seria um ídolo maior. Eu diria que ele é ídolo, claro, ele é ídolo de muita gente, mas seria mais ídolo ainda. Mas eu não cobro isso das pessoas, porque acho que as pessoas não são iguais, nem têm a obrigação de ser boas em tudo, né? Ele é bom jogando bola, isso só. É como eu vejo. Mas, ao mesmo tempo, quando você expõe excessivamente a sua vida pessoal na rede social, né, ele não usa a rede social para a exposição da vida profissional dele. Ele fala muito da vida pessoal dele, que também é o direito dele, é o problema dele. Mas, automaticamente, você acaba abrindo uma janela e criando o espaço para que as pessoas também o analisem, critiquem, elogiem, tenham uma opinião a respeito. Eu acho um grande desperdício. Eu até já falei algumas vezes, o Neymar, eu acho que talvez tenha passado do tempo. Há algum tempo, na época da Copa 2018, quando ele virou meme com aquela história do Caicai, que foi, aliás, uma grande oportunidade que ele perdeu, na minha opinião, porque ele chegou na Copa do Mundo como uma das grandes, ou talvez a maior atração, e saiu sendo ironizado pelo planeta Terra. Se ele tivesse ali procurado, talvez, alguém para fazer um gerenciamento de carreira, um profissional da área, para repaginar talvez, e amadurecer, talvez ele estivesse hoje num outro momento. Ele foi à final da Liga dos Campeões, então, esportivamente, inclusive, ele teve uma temporada legal, jogou bem, quase foi campeão europeu, poderia ter sido, né? Não conseguiu. Mas eu acho que ele é um personagem, assim,
pobre, não, sabe? Eu acho que é Perfeito. muito mais um personagem adolescente do que um personagem adulto, um homem de quase 30 anos, que é direito dele também, não é problema meu. Ok. Mas só respondendo a sua pergunta. Adriles. Mauro, você fala exatamente dessa possível separação entre entretenimento e jornalismo, mas às vezes você não acha que o entretenimento está no bojo do jornalismo? Por exemplo, quando você fala, e diversas pessoas falam, e eu falo também, da personalidade, ou da postura política, ou ideológica, ou das convicções morais, sociais de um jogador, a gente está entrando na vida pessoal dele, da caracterização como pessoa, do que ele transmite, do que ele reverbera. Por exemplo, o Maradona agora foi morto e eu vi pouquíssimas críticas em relação à personalidade de um homem que, a meu ver, também era muito pobre. Ele tatuava Che Guevara, Fidel Castro, genocidas, ditadores. E aí você não acha que existe uma coisa meio política de uma certa, entre aspas, leniência em relação à postura do Maradona, que ganhou um gol de Copa, que ganhou uma Copa com um gol roubado, que dopou jogadores brasileiros. E em relação ao Neymar, uma coisa mais afincada, exatamente porque ele não tem uma postura mais ideologizada, mais afincada, como, por exemplo, o Casagrande, que, a meu ver, também diz grandes bobagens, mas são bobagens dentro de um escopo que eu respeito, que é a ideologia dele. Ou seja, como é que você vê essa questão entre política, posição pessoal e o jogador que joga a bola em si? E como você avalia o jornalista que mistura essas coisas e pede do jogador um discurso mais politizado, ou mais profundo, ou um exemplo melhor de cidadania? Bem, Andrés, como eu acabei de falar, eu não reivindico nada. Acho que cada um faz o que quiser, fala o que quiser. Quando me perguntam, eu respondo. Se eu fosse fazer uma pauta de um programa, eu não faria uma pauta sobre a roupa do Neymar, o que ele usou, como é que ele se vestiu, porque isso pouco me interessa. Se me perguntam, eu respondo. Perguntaram ontem na Bandeirante, respondi. Me perguntaram aqui, respondi também. Problema nenhum. Mas eu quero que o Neymar cuide da vida dele. Tenho coisas mais importantes com as quais me preocupar. Eu acho que você mesmo já está politizando a discussão, já está colocando de acordo com as suas preferências políticas, né? Eu tenho uma visão absolutamente antagônica com relação a Maradona e Casagrande em relação à sua. Mas não vamos discutir isso aqui agora, senão ocuparemos o programa todo. Acho que não é essa a pauta. Eu nem havia aqui para isso. Mas é um direito seu pensar assim. Eu não sou contra o entretenimento dentro do jornalismo, não. Pelo contrário. Por exemplo, no jornalismo esportivo, eu acho que existe um forte viés de entretenimento. O problema é quando ele vira o carro-chefe. Tá? Por exemplo, um programa de economia na televisão fechada, digamos, né? O cara que assiste um programa de economia, onde se fala sobre bolsa de valores, mercado de ações, taxa Selic, eu acho que ninguém acha aquilo super divertido. O cara assiste porque são informações fundamentais para a sua vida, né? Pessoal, profissional. Então as pessoas assistem, querem saber, elas precisam se informar. Mas não é prazeroso. Agora, um programa sobre cinema, um programa sobre música, um programa sobre esportes, não, aí é diversão. Porque o esporte é lazer, é diversão. Você liga a televisão para assistir um espetáculo esportivo, você fala, porra, isso é um prazer, vou ver que jogão, como é que vai ser uma corrida, um jogo de tênis. É um lazer, é um prazer. Você quer praticar muitas vezes e você quer saborear aquilo, assistir. Então, o programa esportivo, dos muitos que eu já fiz e faço, ele tem um viés de entretenimento, é evidente que tem. A pessoa chega, de repente, à noite em casa, liga a TV para ver um debate, ela quer se divertir, tem que ter um momento de leveza, tem que ter, é claro que tem. Eu sou extremamente sério e direto nas minhas opiniões, mas eu canso de tirar sarro, da risada dos programas que participo. Na internet, mais ainda, que a liberdade é um pouco maior, então a gente brinca muito mais. Tem programa que eu faço live que a gente fala palavrão, fala um monte de bobagem, morre de rir, é super divertido. Então, acho que tem um lado de entretenimento, só que eu acho que isso não pode ser o carro-chefe se você se propõe a fazer um programa jornalístico. Agora, se você quiser fazer um programa de entretenimento, ok. Por exemplo, existem programas de rádio que são discussões, tem aqui em São Paulo, tem no Rio, tem em vários lugares, discussões de caras que são torcedores de times importantes daquela região, daquela cidade, aquilo não é jornalismo, é um bate-papo de botequim entre amigos. E é legal, o público gosta. Eu acho ótimo, não acho contra não, já participei até de alguns e tudo, como convidado, dando uma palhinha aqui ou ali, mas aquilo é entretenimento. Então, quando o programa se vende como jornalístico, eu acho que ele não pode trabalhar com fake news, ele não pode trabalhar com aqueles caça-cliques safados que os caras usam, que põem ali chamadas mentirosas para atrair audiência, induzir o telespectador, o ouvinte, ou que seja, o internauta, a algo que não é verdadeiro. Você tem que ter um compromisso jornalístico, acho que esse é o ponto. E, às vezes, acho que resvala num caminho muito perigoso. Por quê? Por conta do entretenimento. Tentando fazer uma graça, você perde a noção da sua responsabilidade jornalística. Perfeito. Então, acho por isso que essa divisão pode ser interessante. Mas eu não sou contra, não, pelo contrário. Um programa de debate esportivo, se ele não puder ter uma risada, uma brincadeira, tirar um sarro de uma situação, vai ficar um saco. Aí o cara vai dormir, ele não vai assistir, né? Eu penso dessa forma. Joel. Mauro, você é muito engajado profissionalmente nas redes sociais também, né? Seu Twitter aí, você está com 1 milhão de seguidores.
mas você tem essa fama de que bloqueia muitos comentaristas também. Eu já adianto que eu sou um entusiasta do bloco. Para mim é uma delícia. Chegou com falta de educação, eu bloqueio mesmo, porque para mim não tem espaço para isso. Agora eu queria te perguntar, por que então é tão difícil? Primeiro, a fama é legítima, é justa essa fama? Você realmente tem bloqueado muita gente? E segundo, por que às vezes é tão difícil travar um debate, uma discussão com um mínimo de civilidade e de relevância aí nas redes sociais? Por que partem tanto para agressão? Primeiro, eu acho que passa pela ignorância de muita gente, né? Por exemplo, você escreve um texto, coloca lá um título no Twitter, chamando um texto que você publicou num blog, o cara vai lá e discute por conta do título. Ele não lê o texto. Mas o título é o título, ele não resume toda a história, né? Então, o cara, de repente, você falou uma coisa que o cara concorda, você escreveu algo com que ele concorda, mas ele lê só o título, ele já sai te xingando. Tem outra situação que é meio bizarra, que é, assim, é do vídeo. Você grava um vídeo, o sujeito tem preguiça de ler, tem um cara com preguiça de assistir o vídeo. É clicar e ver o vídeo e ouvir o sujeito falar, para entender. Ele também se baseia apenas no título. O Twitter é muito tóxico muitas vezes, mas é uma minoria, né? Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores, eu tenho 60 mil bloqueados. Muitos são robôs. 60! 60 mil e contando. Muitos são robôs. Nossa, é mais do que o Joel. São haters que estão ali só para isso. Então, se você vai desenvolvendo com o tempo uma técnica natural, você já identifica o elemento. Esse cara está aqui só para encher o saco. Já bloqueia logo, porque ali não vai sair conversa boa. E eu não quero ser seguido por esse tipo de gente. Eu poderia ter 2 milhões de seguidores se eu deixasse esse número se multiplicar mais e mais. Mas eu prefiro dessa maneira, porque não adianta. Por exemplo, na minha atividade como jornalista, né, em dado momento as pessoas ficaram sabendo do meu time. Todos os jornalistas têm um time. O cara que falar que não tem um time é um grande de um fanfarrão. Por que o jornalista não vai ter um time? O cara trabalha com esporte, se interessou por futebol sem ter um time? É claro que tem um time, né? E é muito engraçado até quando aparecem os patetas. Eu ia te perguntar isso, Mauro. Desculpa te interromper, mas é que muitos torcedores, por exemplo, você sempre assumiu seu time aqui no Brasil, e aí muitos torcedores acabam te acusando quando você faz uma opinião favorável a este time, como se você não pudesse, de que você está sendo imparcial, parcial, na verdade, ou clubistas nas suas análises, né? Você sofre muito com isso. Eu diria que isso faz parte da ala pouco inteligente da torcida, né? Aquele cara que torce por um outro time e que ele acha sensacional quando o jornalista que é torcedor do time dele se manifesta, ele bate palma. Tem colegas jornalistas que também é direito deles, que vestem a camisa do time, eu não visto camisa do Flamengo, que rodam camisa, é direito de cada um, não é problema meu, mas é do time do cara, então ele acha legal. Eu sou torcedor de um outro time, sou jornalista, então não pode. Nenhum jornalista no Brasil, nenhum, toca mais do que eu no assunto Garotos do Ninho. Pode ter que toque igual a mim, mas é impossível, porque todo dia 8 eu lembro da morte dos garotos, eu cobro as autoridades, eu mantenho contato direto com o Ministério Público do Rio, com a Defensoria Pública, questiono, e aí, temos novidade? Quando vai se fazer justiça? Quem foi culpado por aquilo? Sempre questionei o clube por não fazer os acordos. Disse, repito, já falei várias vezes, as famílias que estão fazendo acordos com o Flamengo, tem isso porque os advogados já me falaram, pessoas já me falaram, elas estão sendo vencidas pelo cansaço, porque o Flamengo fez uma proposta, deixou ali, o tempo passa, a justiça não acontece nesse país maluco, e o resultado é o quê? O cara acaba cedendo, perdeu um filho no incêndio, uma coisa horrorosa. E eu sou o cara que mais falo sobre isso. O presidente do Flamengo não me dá entrevista. Por que será? Será que porque eu elogio esse? Eu elogio? Aí aparecem uns bobalhões na rede social, eu dou risada. Você é assessor do Flamengo. Se eu fosse assessor do Flamengo, eu seria demitido em 1 minuto. Porque os 2 últimos presidentes do clube não falam comigo, o anterior e o atual. Será por quê? Porque eu os critico como critico qualquer dirigente que eu achar que merece uma crítica. Eu critico o trabalho, não critico a vida pessoal. Então, eu fico muito à vontade com relação a isso, porque as pessoas que acompanham meu trabalho sabem que comigo o pau que dá em Chico dá em Francisco. Eu não alivio o Flamengo nenhum, até porque esse não é o meu trabalho. Não vivo do Flamengo, vivo do jornalismo, vivo do meu trabalho. Nunca trabalhei em clube de futebol, nem tenho esse objetivo. Então, isso acho que é fruto de uma distorção de pessoas que não pensam. Então, o cara não consegue entender o seguinte: não, o Mauro é rubro-negro. Mas vem cá, vamos prestar atenção no trabalho dele. Ele vai ver que eu desço o cacete que eu não tenho que bater. Não tem problema nenhum, e é assim que tem que ser. Com qualquer clube. Então, acho que isso é muito reflexo de muita ignorância, muita falta de leitura, muita falta de atenção e de educação. E o bloco, ele é sagrado. Você tira o cara do seu caminho e você consegue viver melhor no rede social. Só para a gente encerrar a nossa entrevista aqui no Morning Show contigo, dá uma notícia para a gente. Você vai para algum lugar?
Com relação à televisão, você quer dizer? Sim, eu não sim, sei, mídia. eu não sei sábado, né, que eu saí da ESPN, então não sei o que eu vou fazer. Eu sei o seguinte, eu trabalho bastante, eu tenho várias atividades, então a minha situação com relação à parte profissional é muito tranquila, equilibrada, né? Como eu falei, o YouTube para mim hoje ele é uma realidade, ele é mercado, ele não é uma brincadeira, um hobby, muito pelo contrário. O meu canal é forte hoje, está crescendo, muito trabalho de formiguinha, põe vídeo todo dia, faz live, atende as pessoas, mexe com a comunidade, eu criei clube de membros agora, então assim, são várias, me toma um tempo, né? E além disso, eu escrevo no UOL, eu tenho podcast no UOL, que é o portal de maior audiência do Brasil, quer dizer, eu estou em 2 jornais importantes. Mas você tem vontade de voltar para a TV? Você gosta da TV? Gosto da TV e trabalharia na TV naturalmente quando surgir uma situação que seja boa para quem me fizer uma proposta e para mim também. E é uma questão, mas não houve nem tempo, né? Porque foi no sábado que eu anunciei que não continuaria na TV, hoje ainda é segunda-feira, então não houve tempo. Hoje é o primeiro dia útil do ano, na verdade, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Surgindo alguma coisa que seja interessante, eu irei com o maior prazer. Mauro César Pereira aqui no Morning Show com a gente. Mauro, obrigado, viu, cara? Só temos aqui que te agradecer aí pelo papo, pela entrevista, conversa super bacana, agradável, gostosa. E volte sempre aqui no Morning Show. Boa sorte nos seus caminhos em 2021. As portas aqui estarão sempre abertas para você. Valeu. Bom, muito obrigado. E bom ano novo para vocês. Ô, Mauro, todos. só rapidinho, Diga. divulga o teu YouTube, mais uma vez, pra galera assinar o teu canal. Legal, te agradeço. É youtube.com/Mauro César com Z. A URL é facinho de guardar. Boa. Obrigado, Mauro mais uma César vez. Pereira. Todo mundo. Valeu. Mauro César Pereira, jornalista aqui, sendo entrevistado pela nossa bancada no Morning Show.